Fala, nação flamenguista. Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos ver um trechozinho aqui do que o Mauro César falou sobre a janela do Flamengo, sobre alguns investimentos. Vamos ver também, pessoal, o que a mídia paulista, né, falou sobre as contratações também de Palmeiras e Flamengo, que são os postulantes ao título do Brasileiro, beleza? Então vamos começar aqui com o que o Mauro César falou aqui, rapidão. Oportunidade. Eles fizeram, por exemplo, uma consulta sobre o Marcos Leonardo, mas o jogador quer jogar no São Paulo. Foi a informação que o Flamengo recebeu. Então o Flamengo não foi adiante, fizeram somente uma consulta. E assim ficou. E agora está rolando essa possibilidade de o Marcos Leonardo jogar no São Paulo. Eu acho só que se, assim, eles não foram buscar um zagueiro e não há nenhuma demonstração de confiança nos jovens zagueiros. É isso que eu acho preocupante para o médio prazo da temporada. Esse próximo jogo com o Juventude não vai ter o Léo Ortiz. Aí joga o Danilo, tudo bem. E na hora que não tiver dois deles? Se durante o jogo um dos dois se machuca, Danilo ou Léo Pereira, vai entrar o Cleiton, tá tudo bem? Vai entrar o João Vitor? Enfim, acho que foram muito pouco utilizados. Quando entrar, vai entrar ou na fogueira ou assim, sem ser muito testado. Só esse que é o ponto. E o centroavante, né? O Flamengo buscou o centroavante pelo lugar do substituto do Pedro, alguém que brigue pela posição com ele, e não conseguiu. Tentou bastante o Lucas Beltrán. Castelhanos ainda nem conta. Para mim, aquilo foi cortina de fumaça no meio daquelas confusões todas. Porque a Lazio em nenhum momento pensou em vender, tem muito mercado lá fora. O Beltrán já era mais factível. E depois disso, o Flamengo não foi realmente de forma determinante atrás de alguém. Lembrando que o Bruno Henrique pode ser afastado a qualquer momento, se for suspenso. Então, o centroavante seria quem? O Juninho, né? Creio eu. Na ausência do Pedro, jogaria o Juninho ou uma outra formação com o Alacian. Vai ter que buscar outro formato para a equipe. O Bruno Henrique tem julgamento, né? Nessa quinta-feira, dia 4 de setembro. E aí, André Rocha, o elenco do E Flamengo... aliás, um detalhe Sim. sobre essa questão do Bruno Henrique, eu já vi gente reclamando, marcaram a audiência para depois da janela. Meu camarada, o caso do Bruno Henrique é uma questão do Bruno Henrique, que todo mundo sabe. Se amanhã ele for suspenso e condenado, o problema não é quem marcou a data, o problema é o Bruno Henrique. O Flamengo tem que ficar na bronca com o Bruno Henrique, se ele for suspenso. Se ele for suspenso. Porque ele vai deixar o Flamengo na mão. Certo? Então, se ficar comprovado que ele tem responsabilidade e ele for punido, o problema é do Bruno Henrique, não é de quem marcou o dia da janela, quem marcou o dia do julgamento. Vão marcar antes porque o Flamengo pode contratar outro jogador? Não. Marcar o dia que tem que marcar, não sei qual é o critério. Mas o problema é o Bruno Henrique. Caso ele seja responsabilizado. Caso contrário, não tem problema nenhum. Não tem provas concretas, então como foi com o Paquetá. Não houve nenhuma prova concreta, tudo foi absolvido e segue jogando. Caso contrário, ele vai deixar o Flamengo na mão. Como o senhor Gabriel Barbosa deixou o Flamengo na mão durante algum tempo por conta daquele problema do exame de doping. E deixou o Flamengo na mão, menos um jogador. Ele era reserva, mas era menos jogador. Um jogador que ganha bem, Bruno Henrique também. Então ficam transferindo responsabilidade para preservar o jogador do Flamengo. Não. Se ele for punido, se ele for responsabilizado, é dele a culpa. Não é de quem marca, gente. Vou marcar então no dia 28, que o Flamengo tem 4 dias, 5 dias para poder contratar alguém. Pelo amor de Deus, né? Isso é um pouco demais também, é uma vitimização. Danilo, quem contratou melhor? Eu acho que pelo impacto gerado e pelo como eles chegaram tão bem e se acertaram tão bem, Jorginho e Saul, não tem, para mim, o Flamengo fez a melhor janela. Muito com base no que esses dois jogadores, e o Samuel Lino em seguida, mas acho que o Jorginho e o Saul mais do que o Samuel Lino, o impacto deles é muito relevante. Se no final do ano a gente vai poder fazer um raio-x melhor. Porque, por exemplo, até agora o Emerson Royal não fez uma boa partida. A gente pode falar que o Emerson Royal ainda não é um jogador que se acertou. Não estou dizendo que deu errado, hein? Mas por enquanto ainda não se acertou. Carrascal ainda não estreou. Então a gente vai poder fazer um raio-x melhor dessa janela, vai ser mais completo. Agora, no momento, os jogadores que mais trouxeram impacto de todos esses que a gente viu aí, Jorginho, Saul, para mim são os dois, assim, especialmente, que controlam o meio de campo do Flamengo de uma maneira impressionante. Em seguida vem o Samuel Lino. E aí, quando a gente olha para a janela do Palmeiras, acho que o jogador que tem feito o maior impacto veio na janela do começo do ano, que é o Vitor Roque, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Andreas Pereira. O Carlos Miguel é para o futuro, o Kelvin está indo muito bem, mas por enquanto
não tem como disputar o impacto causado por Jorginho e Saúl para mim. Algumas informações sobre essa janela ainda. O Cruzeiro, como eu falei, acabou de anunciar a contratação do equatoriano Kenny Arroyo, de 19 anos. Aquele jogador que foi revelado pelo Independiente Del Valle, estava no Besiktas da Turquia. O que mais? O Santos acabou de devolver o atacante, o David Washington, para o Chelsea. O clube inglês pediu o jogador de volta por causa da lesão do Delep e a saída do Nicolas Jackson para o Bayern de Munique. Certo? O que mais? Rapaz, eu vou te falar, o David Washington não estava dando certo nem aqui. O que é outro poderoso do futebol brasileiro, a data FIFA e essa pausa vai ser utilizada para recuperar lesionados, como mostra aí a nossa reportagem aqui no UOL. Tropeçou contra o Grêmio, né? O Flamengo, 1-1 ali, e impediu o Flamengo de aumentar sua vantagem para o Palmeiras. Então agora ele quer aproveitar a data FIFA para dar uma recalchutada nos seus jogadores, vamos dizer assim. Ele tem 3 jogadores em recuperação. O Alexandro, que tem uma lesão na panturrilha esquerda, o Jorginho, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, e o Eric Pulgar, que se recupera de uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Dos 3, o caso mais complexo é do chileno, que está fora dos gramados desde o Mundial de Clubes, né? Ainda assim, o Flamengo faz uma força-tarefa para contar com ele contra o Estudiantes pela Libertadores. Não é tanto problema assim, né? Porque o Pulgar saiu o Pulgar, saiu de cena, saiu o Gerson, saiu o Wesley. E parece que nada aconteceu de muito diferente. O time continua jogando pra caramba, Danilo. Deu uma patinadinha no começo ali, né? Mas agora já tá bem encaixado. O Flamengo tem um elenco suficiente para não sentir tanto essas ausências. De novo, eu falo aqui, hoje, último dia da janela, eu acho que o único buraco que tem é no sistema defensivo, porque tem hoje o Léo Pereira, Léo Ortiz. Aliás, o Ortiz já está até suspenso para a próxima partida. Precisaria, na minha opinião, buscar pelo menos mais um zagueiro para poder ser outra opção, além do Danilo, ou além mesmo do Alexandre, caso jogue improvisado como zagueiro, porque os dois, desde que chegaram, têm enfrentado muitas lesões, pequenininhas, aquelas lesões de 15 dias, mas que são lesões que, se acontecem no momento chave da temporada, com o Ortiz suspenso, ou o Léo Pereira suspenso, ou mesmo um dos dois machucados, pode afetar muito um planejamento que é muito alto, é muito dinheiro envolvido para você não ter uma bola de segurança na zaga. Ainda acho isso pode pesar. Claro que a gente pode chegar em dezembro, o Léo Pereira e o Léo Ortiz terem jogado todas as partidas, sem suspensão, sem lesão, e vão falar, olha só, sobrou, hein? Os caras sobraram. Mas eu acho que poderia ter mais, já que tem dinheiro, poderia ter mais precaução. Agora, tirando isso, o elenco do Flamengo dá todos os tipos de opções para o Felipe Luiz, um grande elenco para brigar por tudo até o final da temporada. Então, eu vou fazer uma pergunta hipotética para vocês. Vamos que o Flamengo tenha todo mundo à disposição. Pulgar, toda essa galera aí que está fora de combate nesse momento. E o Palmeiras também. Então, com todo mundo jogando o que pode jogar. Todos. No máximo do máximo. Posso contar com o Paulinho no Palmeiras? Não, Posso? esse ano não, né? Não, vai jogar. então... Mas o Pulgar também não. O Pulgar pode voltar ainda esse ano, né? Tá, o Paulinho só volta ano que vem. Okay. Então o Paulinho tá fora dessa aí. Mas tá. Daqui até o fim do ano, com todo mundo na ponta dos cascos, o Arnaldo, qual elenco é melhor? Eu acho que o elenco do Flamengo tem melhores jogadores, mas eu acho o elenco do Palmeiras mais completo. Em todas as posições, mais coberto. Eu acho que tecnicamente o Flamengo tem mais jogadores capazes de desequilibrar, assim. Mas por isso que eu acho que o Palmeiras, pena que o Palmeiras não está na Copa do Brasil, porque eu acho que em termos de revezamento o Palmeiras poderia fazer isso com mais naturalidade até do que o Flamengo. O elenco do Flamengo pouco superior tecnicamente, mas acho do Palmeiras mais completo em número de opções. Você é um louco. Danilo. Assino, vou com relatório, eu concordo 200%. Aliás, já acho isso de outras temporadas, inclusive. Sempre achei que do 1 ao 11, quando você olha, o Flamengo tem mais jogadores técnicos. Mas em quase todas essas últimas temporadas, o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo, que você troca sem sentir tanta diferença. Um elenco um pouco mais equilibrado. E para mim, essa tônica continua para essa temporada. Matheus Cunha, eu não sei. Então, eu só não votei em ótimo, eu votei em boa, só por conta desses dois detalhezinhos.
Cara, eu votei ótima. Eu entendo teu ponto, é até super pertinente. Mas eu votei ótima não só pelos nomes, mas pelos valores que o Flamengo gastou, né? Isso é Acho que verdade. mudou muito a forma de se contratar. A gente não via o famoso mochilão pela Europa, né? Conseguimos trazer jogadores aí de alto padrão sem precisar ficar. Se for ainda botar nos valores da contratação, o hotel, as viagens, tudo, ficaria mais caro ainda. É mais caro. Então, acho que nós conseguimos fazer isso. Eu acho que a gente tem que bater palmas ao José Boto, porque quando foi para criticá-lo, ele foi muito criticado, e com razão, tá? Eu acho que ele errou em muitas situações, mas ele acertou muito também agora nessa reta final de mercado da bola. E eu acho que foi um cara que aprendeu, porque ele entendeu que em um mês de Flamengo, acho que ele viveu coisa com quase 20, 30 anos de carreira que ele tem no futebol, e para entender o tamanho do Flamengo. Acho que a gente tem que criticar na hora que tem que criticar e tem que elogiar na hora que tem que elogiar. Eu acho que ele foi muito bem, não só nas contratações, mas na forma como ele vendeu os jogadores da base, né? Ou como ele negociou. Por exemplo, o contrato do Lohan com o Pisa, o Flamengo amarrou de uma forma que eu nunca tinha visto algo aqui no Flamengo, de um jogador da base. Porque o Lohan é um cara que tem potencial, ele só precisa se tornar atleta de futebol, né? O Matheus Gonçalves foi muito bem vendido por ser um reserva. Na verdade, um jogador de base, muito bem vendido com a real situação. E eu acho que foi um acerto tremendo do Boto, a questão do Saul, foi um acerto tremendo o Samuel Lino, né? E tem que dar os parabéns. Eu acho que a janela foi boa. Nós gastamos aí menos da metade do que o Palmeiras gastou e trouxemos jogadores muito mais determinantes. O Flamengo foi o terceiro que mais gastou nessa janela. O Exato. Palmeiras gastou 700 milhões, o Botafogo gastou 400 milhões O Flamengo 270. e o Flamengo 277, não chegou nem aos 300. Então, para você ver aí, né, como é que o Palmeiras não foi nem quem mais gastou. O Palmeiras foi quem mais gastou e, na minha opinião, contratou muito errado, jogou muito dinheiro fora. Muito errado. E eu vi até, inclusive, só para concluir, uma publicação no X sobre um setorista do Palmeiras, não lembro o nome, e ele falando sobre que o Palmeiras comete o mesmo erro em 25 que cometeu em 19. Não sei se o Rafa chegou a ver sobre isso, o Alan, comparando as contratações de 19 do Palmeiras, que o Palmeiras gastou infinitamente mais do que o Flamengo, e o Flamengo gastou menos e contratou jogadores muito mais determinantes. Então, eu acho que a janela foi muito boa, ótima até. Eu acho que dos nomes, eu posso colocar aí, talvez exagerando, mas num ponto de vista meu, é a melhor janela de transferência que eu vi nos últimos anos do Flamengo, tá? Disparadamente dos nomes. E eu acho que tem tudo para poder dar muito certo. E em janeiro, eu acho que o Flamengo vai impactar muito o mercado. O Flamengo tentou o atacante, mas o Flamengo entendeu que não deveria fazer loucuras no momento. O Flamengo tentou o Tati, a Lazio fez jogo duro. O Flamengo tentou o Lucas Beltrán, a Lazio, e aí o Beltrán que não quis vir, né? Como o próprio Rafa falou, o Flamengo sondou o Marcos Leonardo, e sondar não é negociar, sondar é entender a situação, e viu que são coisas que o Flamengo não vai fazer. Então acho que não foi falta de tentativa e mapeamento, acho que foi realmente, não, vamos botar o pé no chão aqui e vamos correr atrás na hora certa. Eu acho que muita gente pode me criticar e me chamar de louco, né? Agora eu não sei se foi o Galatasaray ou o Fenerbahçe, um dos dois. O Galatasaray, eu acho, anunciou o Ederson. Eu acho que o Flamengo deveria ter tentado o Ederson. Entre 10 milhões de euros, 11, 12, cara, você tem um goleiro. Enfim, eu sei que tem muita gente que não gosta do Ederson. Só o salário, né, Alan? Pode ser. Eles colocaram muita grana na mesa, Alan, e aí já para comparar, né? O Saul, quando o Flamengo tirou o Saul quase que da Turquia, ele já tinha exame para realizar, o Felipe Luiz entrou na parada, né, para convencer o Saul a desistir da ideia de atuar no futebol turco. O Saul falou nessa última coletiva que teve agora no Ninho, né, que o Arrascaeta foi homenageado com a placa de maior garçom da história do brasileiro, a base foi homenageada pelo Bi Mundial. O Saul falou: eu deixei de ganhar muito dinheiro para vir para o Flamengo. O Flamengo não tem como competir ainda com os turcos, tá? Em pagamento de salário. Em pagamento, em salário, em grana, entendeu? Pô, os caras
Os caras contrataram o Osimhen por quanto, Alan? Tira essa dúvida aí. Cara, foi a quarta ou quinta maior contratação. Foi quase 800 milhões? Quanto foi a venda do Osimhen? Tô vendo aqui, foi 75 milhões de euros. 75 milhões, Olha aí. Então, e o Osimhen com mercado ainda na Europa, né? Então, quer dizer, não dá para competir ainda com grana, tá? Em termos de salário, em termos de grande transferência. Então, o Saúl falou isso abertamente na coletiva e eu prestei atenção. Foi uma escolha de vida do espanhol e ele colocou tudo na balança. O Rio de Janeiro é mais fácil de adaptar com a minha família do que a Turquia. Flamengo, Felipe Luiz, Boto, pesou tudo. Samuel Lino também foi a mesma coisa. Então, assim, eu acho que cresceu aí pro Ederson essa escolha foi a grana. A questão da grana, e o Flamengo não teve interesse. A verdade é essa. O Flamengo não teve interesse no Ederson, né? Mas seria uma boa mesmo. Eu já acompanho você falando sobre essa oportunidade que o Ederson ia deixar o Manchester City, né? Por Ele conta foi disso. Fenerbahçe, tá, Alan? Só para poder. Agora, Alan, eu quero dizer o seguinte: além da janela do Flamengo ter sido boa, ótima, excelente, eu digo para você o seguinte: o Flamengo perdeu o Wesley e a reposição o Flamengo já achou, que é o Varela. O Varela está bem na lateral direita, tá? O Varela está bem. E ele deu uma declaração aí falando, né, que assustadoramente quase que o Tite acabou com o futebol dele. Não sei se vocês viram. Eu vi. Muito bom entrevista até. Ele falou que ficou com medo de não ser mais convocado para a seleção uruguaia, porque o Tite queria que ele atuasse defensivamente, né? Acabou com a parte ofensiva dele. Você vê o Varela com o Felipe, tá soltinho. Vai à frente, cruza. Olha quantas assistências o Varela deu nos últimos jogos. O Varela hoje está melhor do que o Wesley. Pisando na área, né? Eu vou te falar que foram muitos, os minutos foram muito poucos, mas eu ainda acho que o Royal ainda entrou bem também, no lugar do Varela também, né? Então, tipo assim, pegando, o Royal pode ser um que pode aproveitar bastante essa data FIFA, se condicionar, entender o que o Felipe quer e ser mais uma opção na lateral, né? Até uma outra situação, o Flamengo esteve no mercado também para contratar um atacante, como o Roque. O Roque foi muito feliz. O Flamengo tentou, mas não ia fazer loucuras, tá? Então fica para 2026. Mas o Flamengo ganhou um grande atacante. Porque o Flamengo estava no mercado alucinado para trazer um 9 quando um diretor estava desdenhando do Pedro e estava vendendo o Pedro por 15 milhões de euros. E o Pedro deu a volta por cima, né? Todo mundo viu aí, coletiva do Felipe. E a gente ganhou um atacante, amigo, com características únicas, que para mim vai ser o atacante da Copa. Pedro vai jogar muita bola, nosso goleador. A cada jogo ele evolui mais. E a gente conseguiu, né, ganhar esse atacante. O retorno do Pulgar, a gente teve o retorno do De La Cruz, né? O Flamengo conseguiu manter a zaga, mesmo com vários clubes aí da Europa interessados no Ortiz e no Léo Pereira. Acho que todo... vou falar, independente do adversário, se o adversário tem que marcar mais pressão, menos pressão, no meu time é Pedro e mais 10. E ponto. Sim. Independente do adversário, ainda mais o que eu acho que o Pedro já tá mais em forma. Não, só ler uma mensagem. Pô, pessoal, eu gosto muito desse cara aí. Eu também concordo sobre relação a Pedro, cara. Mas eu não vou nem ler notícia aqui, porque a notícia aqui tem tudo notícia. O Flamengo tá de folga, então não tá tendo movimentação lá no Ninho do Urubu, né? Então só vai voltar a movimentação quando os caras voltarem a treinar. Cara, o Pedro, o Flamengo não ganhou, recuperou, né? O Rafa Melo falou aí, mas na minha visão o Flamengo recuperou o que ele já tinha. Cara, ia vender, a pessoa se o Pedro tivesse saído, ia ficar com o Juninho. Como é que estaria a cabeça dele agora? Ia chegar um centroavante para ainda ganhar ritmo. Assim, cara, eu também, Pedro para mim é o mais completo. Para você ver Romário, para Romário falar alguma coisa de um jogador, é porque o cara é muito bom, pô. Pra ver que Romário fala que ele foi melhor mesmo. Mas pro Romário falar bem do Pedro, é porque Pedro tem algo especial. Romário, baixinho, né? Que agora é deputado. Cara, o Pedro é completo, velho. Tem que respeitar a história do cara. Tem que olhar a forma que ele joga. É diferente, velho. É diferente. Agora mesmo, ia ter Bruno Henrique, mas Bruno Henrique ia ser um erro danado da diretoria. Ainda bem que o Pedro
voltou a jogar, a treinar também, né? Tem que treinar também. Pedro cedeu de um lado e a diretoria, o Felipe Luiz, cedeu do outro. Entendeu que o Pedro é essencial pro elenco, né? E, cara, assim, todo respeito ao Danilo Lavieri e o Arnaldo, véio. Eles são loucos. Eles são loucos. E dizer que o Palmeiras tem mais elenco que o Flamengo. Não tem, não, cara. Pô, a própria mídia, cara, fez a seleção aí eu vi hoje no ESPN, né? Seleção do brasileiro. Tinha uns 4, 5 do Flamengo. Pô. Do Palmeiras só tinha quem? Acho que foi Vitor. Acho que tinha um atacante, foi Vitor Roque. Assim, é um baita time também. Os dois são baita time, cara. Os dois contrataram muito bem, né? Mas só que eu acho que em elenco, o Flamengo tem mais elenco. Tem os jogadores que substituem a altura. Você tira ali, o Arrascaeta tem um Carrascal, né? Que joga bem, joga bola também, mas, pô, tá dando chance porque o Arrascaeta é titularíssimo. Ele já sabia disso quando ele veio, né? Tira o Saúl, coloca o Jorginho. O Jorginho é titular, né? Aí tem um Dela Cruz, aí tem um Saúl. Tem lá os dois no banco também, né? Que é o Everton Araújo, que não joga a mesma coisa que o Saúl e o Dela Cruz joga. Dela Cruz também jogou muito. Eu acho que o Flamengo é mais completo. Na minha humilde opinião. Se fosse o Palmeiras, eu falaria também. O Palmeiras, no momento, tá melhor. Mas não, o Flamengo tem mais elenco. Eu acho que o Flamengo é mais encorpado. Eles inverteram a coisa. O Palmeiras também tem um bom elenco. Você tira ali o Everton, tem o goleiro reserva, né? Que é o Lomba. Tem também o Carlos Miguel, né? Cara, eu não acho não. Eu acho que o Flamengo tem mais jogadores, sim. A contratação do Flamengo foi mais pontual. Em termos assim de posicionamento, sai um jogador entre outra mesma altura ali, mesmo ritmo, né? Então não faz sentido. Eu acho que comparação não vale nem a pena, mas eu acho que o Flamengo é mais time. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Estamos de volta mais tarde, caso apareça alguma notícia importante. Tá meio difícil, tá sem jogo, né? Agora são 13 dias aí data FIFA. Né? E tá difícil, né? Jogadores do Flamengo também na seleção. Qualquer coisa que surja aí sobre o Lino, né? Sobre algum jogador do Flamengo que está na seleção, a gente traz aí alguma novidade, só para não deixar vocês sem vídeo, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo.